Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. E nesta lição, veremos sobre a alegria. Primeira parte. Alegria é o segundo aspecto do fruto do Espírito, como vemos em nosso texto base, Gálatas 5:22. Iniciamos fazendo algumas considerações básicas sobre alegria como felicidade. Depois, uma declaração surpreendente sobre felicidade. Por fim, mostraremos por que alegria, como fruto do Espírito, não é um sentimento ou emoção. Vamos então a algumas justificativas iniciais. E, para começar, uma pergunta simples de responder: o que as pessoas querem da vida? As respostas mais rápidas são as que desejam um cônjuge atencioso, um bom emprego, uma boa casa. Certo. Só que essas coisas são apenas algumas das coisas que se pode desejar na vida. Ao perguntar o que alguém quer da vida, o que se quer saber tem de ser em seu sentido mais amplo. Não se trata, portanto, de objetivos que alguém estabeleceu realizar em suas atividades diárias, mas o seu grande objetivo na vida. Em outras palavras, das coisas que você pode buscar na vida, qual é a coisa que você acredita ser mais valiosa? Esta pergunta tem a ver com o medo que muita gente tem de chegar ao fim da vida e ter desperdiçado tudo, simplesmente porque desejou ou escolheu algo muito passageiro, com pequeno alcance na vida. O que se vê é que, antes de responder, muita gente pergunta: o que é que eu devo querer para ter uma boa vida, hein? Como você se lembra, este tema, a boa vida, faz parte da nossa primeira introdução. Se você não se lembra, eu peço a você que dê uma examinada então na nossa aula Introdução 1. A boa vida é o mesmo que a vida plena a ser vivida ou a felicidade, que é o que todos buscam. Tudo isso, segundo muita gente, tem a ver com sentir-se bem, aproveitar a vida com alegria, porque viver de modo triste não dá mesmo, não é? E foi assim que se fez a ligação entre alegria e felicidade. E olha, faz tempo que se busca, como diz a canção, essa tal felicidade. Para se ter uma ideia, no mundo antigo, entre os gregos e depois os romanos, existiam dois grupos de filósofos chamados estoicos e epicureus, que disputavam entre si visões diferentes sobre como se deve viver para se desfrutar a boa vida, para ser feliz. Em resumo, os epicureus, que eram herdeiros do filósofo grego Epicuro, acreditavam que o prazer é o bem maior e a principal fonte de felicidade. Diziam também que a felicidade significa ausência de dor física e mental. Por isso, para alcançar a felicidade, todas as nossas ações devem ser direcionadas para aumentar nosso prazer e diminuir nossa dor. Já outro grupo, os estoicos, que eram da escola fundada pelo filósofo também grego Zenão de Cítio, o caminho para a felicidade é aceitar a situação como ela é e não se deixar controlar pelo desejo de prazer ou pelo medo da dor. Deve-se também diferenciar sobre o que se pode controlar e o que não pode. Coisas que podemos administrar são, por exemplo, os muitos julgamentos que nós fazemos no nosso dia a dia e também o nosso próprio estado mental. Por outro lado, coisas que nós não podemos controlar são, por exemplo, outras pessoas, a natureza e todas as situações que não podemos prever, como acidente, doença, desemprego, morte de amados, de amigos e daí por diante. Para os estoicos, grande parte da nossa infelicidade é causada por não saber ou confundir o que se pode ou não controlar.
e pensar que nós podemos ter poder sobre certas coisas que não podemos dominar. Por exemplo, perdemos facilmente a alegria quando alguém morre, mas isso só acontece porque não aceitamos que não podemos fazer nada diante da morte. É assim que pensam os estoicos. Observe que eu disse pensam, em vez de pensavam. Por quê? Porque, em grau maior ou menor, estas duas escolas de pensamento da antiguidade continuam influenciando as pessoas até hoje. Muitos entendem que devem viver com alegria o máximo possível e a todo custo, e chamam isso de busca da felicidade. Mas felicidade é tudo isso? Felicidade e vida boa são a mesma coisa? Vejamos a seguir um pouco sobre a natureza da felicidade. O que você ouvirá agora é polêmico, eu sei, e vai contra a maioria dos que defendem uma vida saudável e normal, tanto física quanto mental. Mas a felicidade, olha, ela é destruidora de relacionamentos e causadora de grande dor entre os seres humanos. O quê? Você está dizendo que a felicidade, em vez de ser algo desejável e benéfico, é um mal? Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas por que você diz isso da felicidade? Porque só tem um jeito. Um só caminho de eu, você e os demais sermos felizes. Somente se os meus desejos, minhas vontades, meus projetos e meus alvos forem realizados. Só que para isso acontecer, eu não só não posso passar por qualquer tipo de frustração, mas também tenho de eliminar todo tipo de impedimento no caminho para as minhas realizações. Por isso, tudo deverá estar à minha disposição. Nenhum detalhe poderá falhar e que prejudique a realização dos meus desejos. Mas há ainda uma pecinha que torna a felicidade um projeto a ser evitado. Para que eu seja feliz, como foi dito há pouco, não posso ser frustrado em minhas vontades. Então, só que para isso acontecer, alguém terá de abandonar os seus desejos, suas vontades, seus planos, seus projetos. Sabe para quê? Para me servir. Alguém deverá ser frustrado para que meus alvos sejam atingidos, para que eu tenha minhas satisfações realizadas e nada seja negado a mim. Enfim, pessoas deverão submeter seus interesses aos meus. Este quadro é péssimo, eu sei, mas ele foi feito a partir da compreensão popular mais aceita de felicidade, que é a de mudar o mundo ao meu redor, porque ele não me satisfaz. Felicidade, então, é a busca desenfreada da realização dos desejos mais pessoais. Só que quando a gente abre esse pacote, o que a gente vê são aquelas coisas ali. Esta, é claro, não é uma definição de felicidade, mas a comprovação do que é observado nas respostas das pessoas quando se pergunta para todos o que é felicidade. Não parece ser algo bom, e por dois motivos. O primeiro é que podemos ver que na base de sustentação da felicidade está o egoísmo. Sim, o mundo tem de mudar para atender à minha vontade, segundo os meus critérios, de acordo com os meus pontos de vista, segundo os meus desejos. De repente, o mundo está bom para outro, e se não estiver para mim, eu quero que o mundo mude, todo ele. Agora, veja bem, no final, só há uma pessoa feliz neste projeto todo. Eu. Alguém pode até dizer que não vê o egoísmo aí, porque não está tão claro assim. Mas quando isso ocorre, o egoísmo está camuflado na forma, talvez, de um inocente sonho da vida, ou, para ser mais atual, uma ambição competitiva. Mas a verdade é que o eu já está instalado ali no sistema. Sim, ele está ali.
e não vai demorar para aparecer. O outro ponto negativo com relação à busca da felicidade é que se o mundo em que vivo não é o que me agrada, os outros que estiverem ali ou se relacionarem comigo de algum modo deverão se adequar, se enquadrar na minha felicidade. Ora, se só eu serei feliz em tais e tais condições, então quem não me seguir, quem não concordar comigo ou se opuser ao meu projeto de mudança daquele mundo irritante para mim, segundo a minha visão, é alguém que impede a minha felicidade. E, nem que seja apenas no pensamento, é alguém a ser eliminado. Mais do que um absurdo, este entendimento de felicidade tem sido fonte de grande parte dos conflitos pessoais. Digamos que se um cônjuge tem alguma proposta de felicidade e esta intenção não é aceita pelo outro, logo surgem pontos de atrito que se intensificarão na medida que aumente o desejo pelas mudanças de sua preferência. Em outras palavras, felicidade é um projeto egoísta, onde o eu está sempre no centro, cercado de vontades próprias acima de tudo mais. Repetindo, a consequência de tudo isso é que o desejo por felicidade é um dos grandes motivos por tanta falha nos mais diversos relacionamentos e pelas desavenças e também pelas lutas sem fim nas mais diversas relações sociais. Isto é assim, porque só serei feliz quando o meu projeto pessoal for servido por uma ou mais pessoas. O problema, sabe onde que está o maior problema? É que, como todo mundo está empenhado na busca da própria felicidade, quem é que vai abandonar os seus próprios planos de conquista por mim? Um marido que quer ser feliz não pensa na esposa, só em si, já que a felicidade exige isso. Mas alguém poderia perguntar, e se a felicidade for a dois? Felicidade a dois? Isso não passa de uma contradição. Mais ainda, é uma ficção, é uma ilusão. Porque se alguém disser que quer ser feliz ao lado de outra pessoa, logo descobrirá que, para isso, terá de buscar a felicidade desta outra. A partir daí, das duas uma, ou abre mão de seus próprios planos de felicidade, ou viverão em choque. Diante de tudo isso, querendo ter alegria sem fim, o ser humano buscou esta realização na felicidade. Mas alegria tem a ver com felicidade? Só há alegria quando se é feliz? Este esforço acontece nas vidas de muita gente por causa do entendimento humano que se tem de alegria. Mas o Novo Testamento vê a alegria como algo totalmente diferente, na verdade, até mesmo contrário à felicidade. Esta será a última parte desta lição. A alegria do Espírito. Bom, como vimos até aqui, os antigos, como os estoicos, aprovavam a alegria como uma boa emoção, mas não a viam como uma virtude. Isto era assim porque alguns moralistas antigos, entre eles até mesmo judeus, advertiam contra o riso excessivo e o rir em alta voz. Mas será que rir é uma coisa ruim? Olha, não é o que se vê, por exemplo, no Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como se vê, a Bíblia não é contra o riso. Mas, de um modo mais específico, o Novo Testamento nos diz que a alegria não é riso. O motivo disso é que o riso está ligado ao momento, às circunstâncias. A gente, em certos momentos, não em todos, ri. O riso natural tem relação com o ambiente que nos é favorável. A alegria do espírito, totalmente diferente a tudo isso, é encontrada até mesmo em situações muito desfavoráveis, em dificuldades e até na tribulação. E é o que vemos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Veja lá. Mui grande é a minha franqueza para convosco,
e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Como sabemos, a palavra júbilo e alegria são sinônimos. Nós vimos que os estoicos dizem que alguém só será feliz se submeter à situação. Não deve reclamar da situação. No caso do apóstolo Paulo, nós vemos nele alguém que se submete, mas não às circunstâncias, e sim a Deus, porque ele sabe que Deus pode mudar a sua situação em resposta à oração. A diferença é que o apóstolo não condiciona a alegria à mudança de circunstância. A alegria de Paulo e dos demais crentes em Cristo deve estar no Senhor, não nas circunstâncias, não nas situações favoráveis, porque é o que lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aliás, este versículo nos diz que a alegria não é uma emoção. Mas onde é que ele diz isso? Veja, temos aqui um mandamento. Devemos nos alegrar sempre. Um sentimento não é algo debaixo do nosso comando, porque os sentimentos surgem e vão. Mas esta passagem diz que nós devemos nos alegrar sempre. Algo que devemos, então, praticar, que está debaixo de nossa vontade, do nosso querer. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais deste versículo aí de Filipenses, a situação em que Paulo estava, e a gente verá com mais profundidade que a alegria não tem mesmo a ver, ao menos a alegria no Novo Testamento, a alegria do Espírito, não tem nada a ver com as circunstâncias, com a situação e nem com rir. Sendo assim, vemos que a alegria no Espírito, longe de ser uma emoção ou sentimento, é na verdade o quê? Uma atitude. E que tipo de atitude é a alegria? Uma atitude de satisfação, no sentido de contentamento. A gente depois vai falar mais sobre isso. E o humor, hein? O humor tem alguma coisa a ver com a alegria? Olha, o humor não tem nada a ver com a alegria no espírito. O motivo é que o humor está relacionado com visão de mundo que se tem. É isso mesmo. O humor nos permite ver o mundo de uma perspectiva que é divertida e cômica, ao invés de séria e triste. É por isso que algumas pessoas têm senso de humor, ou seja, cultivam situações que levam ao riso. Alegria no espírito também não é diversão. Entenda, diversão tem a ver com divergir. O que significa isso? Divergir. Divergir aqui tem o sentido de desviar. Desviar a atenção de uma coisa séria, que traz preocupação, para outra que não exige concentração, que não exige foco. É por isso que na folga ou nas férias a gente se diverte, ou seja, diverge, tira o foco daquilo que é problemático, que chama a nossa atenção. Nessas ocasiões, nós tiramos, sim, a nossa atenção daquele ponto. Nós nos desviamos do que é sério e rigoroso para aquilo que é leve e flexível. Por isso a gente se diverte. Resumindo, a alegria do espírito não é felicidade, não é humor, não é riso e nem diversão. A alegria do espírito é satisfação. Uma satisfação que não está restrita a situações ou ambientes. Podemos e vamos avançar sobre o significado desta satisfação, mas isto ficará para a próxima lição. É isso. Espero que você tenha aproveitado a aula sobre alegria. Longe da felicidade tão buscada pelo mundo, a alegria tem origem no espírito e faz parte do fruto que está sendo formado em nós, os seguidores de Jesus. Na sequência, veremos mais sobre o mandamento da alegria, como podemos ser pessoas alegres, como diz o Novo Testamento, e como entender que podemos experimentar a alegria do Espírito, mesmo em meio à aflição e tristeza. O próximo assunto continua sendo a alegria.
E se você gostou desta aula e quer que outras pessoas também partilhem destes conteúdos, por favor, deixe um like, um comentário, se preferir, ou se inscreva no canal. Acione também o sininho, porque assim você fica sabendo das novas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.